Fala aí galera do sétimo ano, tudo bem? Como a gente conversou hoje pelo Zoom, hoje eu vou corrigir alguns exercícios do capítulo 3, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3, gente. Deixa eu ver se tá direitinho. Pera aí. Tá. Capítulo 3. Ele fala sobre os povos indígenas e reinos africanos, né? Vamos corrigir alguns exercícios só, tá? Pra gente não ter que correr demais com a matéria, pra não ficar uma coisa muito pesada pra vocês, tá? Então a gente vai mais devagar agora. Página 50, número 1. A chegada dos espanhóis de América se deu em 1492. É para analisar o contato entre brancos e nativos quando os europeus chegam na América, tá? Vamos lá. Quando a gente fala desse contato, a gente está falando de um momento de estranheza, em que um povo não conhece, não sabe nada sobre outro povo, tá? Então, isso acaba levando a um choque cultural muito grande. Se os nativos vão confiar nas novas pessoas que estão ali chegando e vice-versa para os europeus, tá? Isso acaba gerando duas consequências principais. Primeiro, o intenso e dolorido processo de aculturação entre os povos nativos que vão sofrer com a dominação dos europeus, tá? Isso a gente vai falar ao longo do ano, principalmente no caso do Brasil, tá bom? E outra consequência, além dessa aculturação forçada, imposta, é a dizimação dessas populações indígenas, um genocídio indígena, tá? Em que sentido? No sentido é que guerras serão travadas entre europeus nativos, os europeus que vão ter uma tecnologia militar muito mais poderosa, vão fazer jogos de alianças entre tribos rivais para elas saírem em guerra entre si, e também com doenças trazidas pelos europeus, as quais os nativos não têm anticorpos, não têm saúde para poder lutar contra, tá? Então qualquer coisa como uma simples gripe vinda da Europa para essas tribos nativas, para esses povos nativos, vai ser algo devastador, já que eles não sabem como tratar essas doenças, tá? Não estão preparados imunologicamente para isso. Número 2. Sobre os dois grupos de indígenas que esse capítulo fala: as sociedades coletoras de caçadoras e as civilizações agrícolas. Vamos lá. Nas sociedades coletoras de caçadoras, nós temos dois grupos principais: os nativos do grupo Sioux, na América do Norte, e os tupis guaranis, que vocês já estudaram em outras ocasiões, em outros anos escolares, né, principalmente no Fundamental 1. Que são aqueles índios que a gente tem uma visão, às vezes errada até, né, de mais tradicional, né, o cara que vive na oca, que caça e planta, né, essa coisa que a gente já conhece mais. E no caso das civilizações agrícolas, esse outro grupo principal, temos os impérios ameríndios ou povos pré-colombianos, como são chamados também, em que teremos três grupos principais: os incas na América do Sul, os maias na América Central e os astecas na América do Norte, tá bom? Continuando, número 4. A tríade a gente não vai fazer por enquanto, tá? Número 4. O cotidiano dos grupos das sociedades coletoras de caçadores, no caso, o grupo Sioux e os tupis guaranis. Apesar de eles serem do mesmo grupo das sociedades coletoras de caçadoras, eles têm algumas diferenças entre si, tá bom? No caso, esses nativos da América do Norte, eles já trabalham com a domesticação de animais, tá? Enquanto que os nativos do ramo tupi, eles não domesticam animais, não é da cultura deles, e sim apenas a caça, tá? E no seu cotidiano também há alguma diferença ou outra. No caso, os Sioux eram conhecidos por aproveitarem tudo, praticamente tudo, que eles tiravam de sua caça, inclusive os ossos, como chifres que eles usavam para a criação de instrumentos de armas, além de ossos, de carcaças utilizadas para sua religiosidade também. Enquanto os tupis, entre tantas outras diferenças, eles estavam mais acostumados com o domínio da agricultura, tá? Não era um domínio como os impérios ameríndios, como os incas, astecas demais terão, mas já é um domínio que diferencia eles desses povos da América do Norte. Número 5. Sobre o modo de produção presente nos tupis guaranis. Falamos no sexto ano sobre o modo de produção primitivo, que é aquele modo de produção que existe na pré-história, que o ser humano ele depende muito da natureza para poder sobreviver. Ele não sabe dominar a natureza, ele não sabe controlar a natureza.
Então, é praticamente isso que acontece nessa sociedade, nesses povos tupis-guaranis. Eles sobrevivem sobretudo do que a natureza fornece para eles, de alimentos, de caça, de locais para fazerem moradia e por aí vai. E além disso, são sociedades em que o trabalho dessas tribos, dessas aldeias, está dividido no sexo. Como assim? É a função dos homens caçarem, pescarem e das mulheres coletarem, por exemplo, tá? Entre outras diferenças. Contudo, quando a gente fala dos tupis-guaranis, é importante a gente falar que não é a gente chamar eles de povos pré-históricos, por exemplo, apesar deles terem um modo de produção mais primitivo. Por quê? Porque eles já desenvolviam uma espécie não, já desenvolviam um pouco da agricultura, eles já conseguiam manipular a natureza de alguma maneira. Então não dependiam da natureza de uma forma passiva, de apenas recebendo o que a natureza dá sem interferir, e sim de uma forma ativa, eles plantavam já o que eles iriam consumir. Não precisavam esperar a natureza fornecer isso para eles. Eles conseguiam já manipular esse ponto. Continuando aqui, página 57. Agora sobre os povos pré-colombianos, aqueles grandes impérios. Eles têm algumas características em comum. Vamos lá. Possuem elevado desenvolvimento científico, conhecimento científico, vou até mudar essa palavra aqui, tá? Conhecimento científico, como nos campos da matemática, da astronomia, da arquitetura, entre outros. Eles são povos que já dominam a escrita, não uma escrita parecida com a escrita europeia, tá? Tem umas diferenças aí. Eu posso falar isso na próxima videoaula, tá bom? E são povos com base na produção agrícola, sua economia, né? Se organizam em grandes estados, verdadeiros impérios gigantescos. Já conhece a propriedade privada, ou seja, já tem essa ideia de que certas coisas são só do imperador, que não é de todo mundo. E já estavam desenvolvendo relações comerciais entre si, tá? Com base principalmente no que era produzido em excesso na agricultura, o que sobrava da produção agrícola. Já estavam comercializando entre si, dentro do império, no caso. Agora, sobre um desses impérios, a civilização asteca. Quais são as suas principais características? Tanto os astecas como os incas também, tá? Eram regimes políticos centralizadores e militarizados, ou seja, tem uma pessoa no comando e essa pessoa desenvolve um exército desse império para dominar as regiões, os povos que vivem ao seu redor. E estavam baseados numa monarquia teocrática, tem outra semelhança entre astecas e incas, que a sua liderança é vista como uma representação de uma das divindades da sua religião, tá? No caso dos astecas, o chefe de todos era chamado por esse nomezinho diferente aqui, ó, Tlacatecutli, ok? Esse nome diferente, que seria uma tradução para o principal guerreiro asteca. E a função desse cara, além de administrar o império, de controlar o império, é comandar o exército asteca, tá bom? E já falamos, eles tinham uma expansão expansionista de invadir e dominar novos territórios, e os povos dominados eles deveriam pagar tributos e impostos aos astecas, ao povo que está dominando eles. Mas eles possuíam uma liberdade limitada, ou seja, contanto que eles pagassem seus tributos e impostos, eles não seriam penalizados, não sofreriam interferência do Império Azteca diretamente. Mais ou menos como a gente falou do Império Persa lá no sexto ano, tá? Havia uma certa tolerância, digamos assim. E os astecas também serão influenciados pela cultura e pelo conhecimento dos maias, tá? Os maias a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Agora, sobre as classes sociais da sociedade asteca, temos esses quatro grupos principais. No topo da sociedade temos os nobres, a nobreza. E a nobreza, minha gente, é igual na Europa. A nobreza é a galera que vai controlar o império. No caso, o nobre mais importante será o imperador asteca, né? Aquele cara lá que a gente falou agora há pouco. E além dele teremos funcionários públicos, a galera que administra o império, teremos outros chefes militares que vão ajudar a administrar o exército asteca e sacerdotes que são importantes para a religiosidade, para a questão dos sacrifícios, para a questão dos tributos aos deuses, entre outras coisas, tá bom? É essa galera que controla o Estado asteca. Embaixo deles temos comerciantes e artesãos de elite,
Comerciantes que estão nessa leva de desenvolvimento comercial desses impérios, né, principalmente do Azteca, que a gente está falando, e são eles que vão fortalecer a economia imperial. E os artesãos são a galera que vai elaborar joias e utensílios que faz a nobreza, que chama muita atenção da nobreza, que é uma forma de eles se diferenciarem da sociedade, né? A galera que tem mais dinheiro quer mostrar que tem dinheiro, quer ostentar, como a gente diz hoje em dia, né? Abaixo deles temos escravos de camponeses, é, que são a base da produção, que trabalham nas terras, que trabalham nos campos, né? Na produção agrícola, e especialmente os escravos, que além de trabalharem nos campos, também eram usados na construção de obras públicas. Muito parecido com aquele esquema do Egito Antigo que a gente falou no passado, tá? E temos ainda uma classe social abaixo do escravo, que é o caso do prisioneiro de guerra, que é o guerreiro que é capturado em batalha e geralmente é utilizado como sacrifício para uma oferenda aos deuses, tá? Então, isso variava, tá, gente? Não é porque o cara seria um sacrifício que o cara seria maltratado, não. Às vezes, se ele fosse um guerreiro muito importante, ele sofreria, ele viveria do bem e bom durante um tempinho até ele ser sacrificado em homenagem aos deuses, tá? Mas isso variava de casa a casa, a gente tem que pegar e estudar a história dos astecas mais a fundo, tá bom? Então, minha gente, basicamente a gente fica por aqui hoje, tá? Novamente, eu estou tentando manter essas videoaulas mais breves para a gente não ter que correr com conteúdo muito, tá? Se a explicação ficou muito rápida, vê o vídeo de novo, vai pausando com mais calma para dar tudo certo, tá bom? E a gente fica por aqui hoje e aula que vem, na semana que vem a gente continua, tá? Se não for semana que vem, na seguinte, tá bom? É isso, galera. Tchau, tchau, tá? Valeu. Vamos fechar aqui.